O ano era 2020 na cidade de Marituba, no Pará, quando dois jovens resolvem se aventurar na vida criminosa. Um deles menor de idade, o outro com 20 anos. Para atrair as vítimas, os garotos se passavam por mulheres através das redes sociais e supostamente contratavam os serviços das vítimas, que eram cabeleireiras ou manicures. Quando chegavam ao ponto de encontro, o terror tomava conta. As mulheres eram levadas até locais de mata, onde eram roubadas, espancadas, estupradas e mortas. 2 vítimas fatais. Uma delas conseguiu escapar. Agora, o nome de uma cidade que também carrega o peso da violência. O histórico dos crimes cometidos pelos maníacos de Marituba. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Investigação Criminal e na presença de 2 convidados que vocês já conhecem, doutora Luísa Vilarino e a nossa psicóloga, a doutora Viviane Rojas. E hoje nós vamos trazer para vocês um caso bastante chocante que aconteceu em Marituba, no Pará, e que ficou conhecido como Maníaco de Marituba. Mas eu vou chamar aqui como os Maníacos de Marituba, porque nessa história nós temos 2 pessoas, 2 agressores que foram inclusive sentenciados, condenados, que são eles: Gederson Menezes Alves, de 20 anos, à época dos fatos, e um menor de idade, que eu não vou citar o nome, justamente por ser menor de idade, à época dos fatos ele tinha 17 anos. Então o Gederson ele foi condenado e esse menor foi apreendido. Os crimes aconteceram em janeiro de 2020 e aterrorizaram esse local que é chamado de Marituba, no Pará, essa cidade. E o que aconteceu? Esses 2 rapazes, eles conversavam com mulheres através das redes sociais, se passavam por outras pessoas, marcavam encontros profissionais, mas na verdade esses encontros profissionais nada mais era do que uma grande emboscada para matar essas mulheres. Nós temos nessa história 2 vítimas fatais e uma vítima que conseguiu fugir. Essas vítimas, infelizmente, eram violentadas sexualmente, ou seja, estupradas e também espancadas, ou seja, passavam literalmente por um episódio de terror, um episódio de tortura naquele momento que elas se encontravam com esses rapazes. E a doutora Viviane e a doutora Luísa vão explicar pra gente como que funcionava esse modus operandi, por que eles faziam isso, quando surge essa ideia, de onde vem essa vontade e por que esses crimes aconteciam. Tá bom, gente? Então, como de costume, antes de começarmos a falar sobre esse caso, sobre os maníacos de Marituba, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou usando uma camisa social preta, uma calça bege e um sapato social também preto. Estou sentado em uma cadeira azul. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 3 canecas. A nossa convidada, a doutora Viviane, tem cabelo castanho, pele branca, está vestindo uma camisa social rosa, uma calça jeans preta e uma sapatilha bege. O nosso convidado, a doutora Luísa Vilarino, ele tem cabelo grisalho, barba, pele preta, está vestindo um conjunto social preto, uma camisa social branca e uma gravata roxa. Atrás de nós, uma luminária e uma grande televisão, a qual ficam passando as informações do caso Maníaco Marituba. O nosso bate-papo, a nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Doutora Viviane, doutora Luísa, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer sempre conversar com vocês. E doutor, primeiras damas, né? Então, eu vou pedir para a doutora Viviane explicar para a gente o que é o caso do Maníaco Marituba, ou dos Maníacos Marituba. O que acontece nesse cenário, por que esses garotos faziam tudo isso, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Léo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Doutor, é um prazer estar aqui com você, compartilhando as nossas opiniões sobre esse caso. Bom, não é um caso, né? São vários casos chocantes. Então, esses 2 jovens, o menor e o outro rapaz, então eles tiveram a grande ideia um dia de roubar celulares. Bom, ok, até aí roubar celular é uma coisa comum, que acontece no nosso dia a dia. Você vai num ônibus, você deixa a bolsa aberta, você se distrai numa loja, tiram o seu celular da sua bolsa, você nem percebe. Mas eles foram além. Eles tiveram uma outra ideia. Eles pensaram, bom, vamos fazer um negócio mais complexo, uma coisa mais interessante. Você vai se passar, então o menor se passava por uma moça, você entra no Facebook e procura outras mulheres que estejam
oferecendo serviços de beleza, e que façam esses serviços a domicílio. Então, cabeleireiras, manicures, esteticistas, e você fala, eu quero fazer a unha com você. Meu nome é fulana, só que na verdade era o menino. Meu nome é fulano, eu quero fazer a unha. Você vem na minha casa fazer a unha? Eu vou, claro, eu vou na sua casa, a vítima dizia. Então, ela ia até o encontro do rapaz. Chegava lá, eles nem tinham carro, então a gente tem imagens das vítimas andando de bicicleta e falava, eu vou te levar até a casa da minha mãe, da minha irmã, da minha namorada, quem vai fazer o serviço com você. E nisso a vítima já estava nas garras, as vítimas, né, já estavam nas garras desses agressores. Então elas se deslocavam com o menor de idade até o local e aí, daí por diante, era o próprio inferno. Doutor, na verdade, esse local que eles se deslocavam, que as vítimas se deslocavam junto com os agressores, na verdade, são supostos locais, porque elas eram levadas, inclusive a gente tem a imagem agora, né? A gente vê o agressor levando a mulher na bicicleta, né? No quadro da bicicleta, ou provavelmente em algum encosto na bicicleta ali, né? Já é um transporte meio estranho, né? É que na verdade é estranho pra gente, mas provavelmente nessa região isso deve acontecer bastante, porque senão as próprias vítimas desconfiariam de alguma coisa. Mas na verdade, esses locais que esse rapaz, junto com o maior de idade, levava, essas mulheres são supostos locais, porque no meio do caminho desviava, iria até locais de mata, locais ermos, é isso, doutor? Perfeito, exatamente, Léo. Inicialmente, agradeço mais uma vez estar aqui na companhia de vocês. Léo sempre, né, bastante solícito, muito gentil conosco, com as palavras, né, as quais dirigem a nós. Doutora Viviane, é um prazer sempre comentar esses casos, né, bastante intrincados, né, embrincados na sociedade brasileira. E aí, de fato, é isso, tudo isso que a doutora Viviane falou, né? Então eu endosso, mais ou menos nesse sentido. E realmente, pelos dados, nós não temos o local, né? Então já esse menor, ele já se dirigia, né, para pegar as vítimas, né, em conluio, né, que parece pelo o desenrolar de toda essa história. Então, o Gederson sempre, ele, em princípio, pela sua maioridade, por ser o, né, mais velho em relação ao menor, ele devia ter já essa mente e cooptou esse menor e até ele, né, pedia que esse menor fosse pegar as vítimas porque não teria grandes consequências, até como nós temos o resultado final, né, e a época dos fatos ele era menor, então ele sofria e a condenação é medida de segurança, ele não passa por um processo penal estrito sensu, como a gente costuma dizer, como foi o caso do Gederson, né, que sofreu uma pena altíssima. Então, nesse caso, as vítimas, né, ficavam, né, vendidas, porque primeiro que já tinha esse perfil falso, fake, né, via Facebook. E elas iam, como eram prestadoras de serviço a domicílio, e aí acabavam entrando nessa emboscada e infelizmente duas, né, tiveram, além né, de perder seus objetos, perdeu o seu bem mais precioso e perdeu a vida, que custa caro para nós também, enquanto, né, sociedade, né, de presenciar uns casos tão violentos e da maneira como eles ocorreram, né, assim como a facilidade, né, de tirar uma vida, né, uma outra vida. Então, às vezes você tem, né, alguns casos que são mais complicados, mas esse, né, a gente fica realmente perplexos, né, de um jovem vai, né, já sabendo que vai, né, chegar naquele lugar, e sem contar do crime também, né, o crime sexual, que não ficou muito claro, mas em princípio os dois também praticavam esses crimes sexuais e não temos dados se já com as vítimas, né, ou totalmente em vida ou já mortas também, que se torna um negócio bastante abjecto, né, para a nossa sociedade brasileira também. Mas se impõe que a gente comente esse tipo de caso aqui para que, né, a gente tenha um fator educativo, que a gente possa, né, pedir um cuidado maior, né, das pessoas ou das autoridades de não cair nesses perfis, né, falsos, né, essas questões fakes que está muito em voga, né, na nossa sociedade atual, e ter um cuidado maior, né, e ter um papel, né, a sociedade como um todo né, não que vamos evitar, mas pode ser que tenha algumas coisas, alguns crimes desses que venham a ser evitáveis caso haja uma participação maior nesse sentido, na questão segurança, na questão cautela. Quando você traz para a gente essa informação de que
supostamente, que a gente está conjecturando um cenário de que essas vítimas poderiam ter sido abusadas sexualmente já sem vida, a gente está falando de vilipêndio de cadáver, né? Sim. Então, olha o grau de brutalidade que esse crime de fato pode ter alcançado, porque eu compartilho a sua opinião. A gente não tem essa informação através dos laudos periciais, não tivemos acesso aos laudos, mas de fato, esses crimes de violência sexual podem ter acontecido com as mulheres já sem vida, né, doutora? Todo o cenário é muito estranho a nós. Então, o que começou como vamos roubar celulares, aí se transforma em mulheres mortas, estupradas, jogadas no mato, por um menino de 17 anos. Né? Quem são esses meninos? O modus operandi, quando a gente está tratando mais de uma vítima aqui nesse caso, né? O modus operandi era o mesmo. Quando a gente fala de 2 vítimas fatais e quase uma terceira vítima fatal, mas que graças a Deus conseguiu fugir, o modus operandi era o mesmo, doutora? Era o mesmo. Então, eles falavam que precisavam de algum serviço prestado, levavam a vítima até o local, roubavam os pertences dela, estupravam e matavam com um mata-leão. E depois abandonavam os corpos. E abandonavam os corpos. Teve uma moça que conseguiu fugir. Então, ela foi estuprada e, quando estava sendo dominada para ser morta, ela lutou, teve uma briga corporal e saiu correndo pelo mato. Fugiu. E mesmo assim foi estuprada? Foi estuprada antes de conseguir fugir, foi. Ou seja, essa é a vítima que vai levar para sempre essa ferida, né? Não, e imaginar também que, nossa, outras vítimas não conseguiram escapar, então eu podia ter sido morta naquele matagal. Meu corpo podia ter sido achado de que jeito, quantos dias depois. Então, eu imagino o trauma que essa moça vive, a sorte que ela teve de conseguir escapar, a força que ela teve de conseguir escapar. Provavelmente as outras também lutaram e não tiveram a mesma sorte. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Contra um homem, uma mulher tem que ser muito forte para conseguir se livrar dessa prensa. Então, ainda mais se eram 2. Se eram 2, então, em cima dela, tentando dominá-la, matá-la, ela tem que ter muita, além de força, sorte, para numa rateada deles ela conseguir fazer alguma manobra para conseguir escapar. E eu imagino o desespero deles correndo atrás dela para pegá-la, porque aí ela podia denunciar, falar quem era, enfim, alguém para contar a história, né? Uma e que de pessoa fato foi o viva que para contar a aconteceu, né? história. Que foi o que aconteceu, foi assim que eles foram pegos. Então, eu imagino, ou melhor, não consigo imaginar, porque acho que eu não consigo imaginar o sofrimento que essa moça vive. E espero que ela esteja tendo todo o apoio psicológico, psiquiátrico, familiar e de amigos para conseguir superar essa vivência que é uma coisa inenarrável. Exatamente, doutora. A gente está falando de um caso que completou 3 anos agora em janeiro desse ano, né? Um caso recente. Muito recente. Então, as vivências do trauma chama pensamentos intrusivos. Quando você está lá fazendo uma coisa, tipo lavando louça, tomando banho, dirigindo, e aí vem um pensamento. Isso chama pensamento intrusivo. Que pode ser uma memória, então uma cena, qualquer coisa, traumática ou não, mas neste nível de trauma, de violência, provavelmente ela está lá fazendo suas coisas, tentando seguir a vida, e aí tem esses pensamentos que ficam toda hora invadindo a consciência dela como uma forma do inconsciente de digerir aquilo, superar aquilo. Ela deve estar sofrendo de estresse pós-traumático, com certeza, e sabe-se lá quais outras repercussões psíquicas. A gente tem um mapa aqui só para a gente visualizar onde fica Marituba, então eu pedi para a produção, por favor, colocar esse mapa. Vamos lá? Então nós temos aqui o mapa do Brasil. A gente viaja ali até Pará. No Pará a gente tem a capital Belém, né? E aí temos ali Marituba. Na verdade, Marituba é uma região metropolitana de Belém, né? É o local onde aconteceram os crimes e fica aproximadamente 23 quilômetros da capital, ou seja, é muito perto de Belém. E a gente tem ali também o conjunto Beija-Flor, que é o local onde o corpo da Samara foi abandonado. Samara é a primeira vítima, que nós temos a informação de primeira vítima fatal, que inclusive foi documento de condenação desses 2 rapazes. Condenação de um, né, e a sentença
de internação e de medidas socioeducativas do menor de idade. E, doutor, eu vou te fazer um questionamento. Obviamente, esses rapazes conheciam essas mulheres pelas redes sociais, premeditavam esse crime, mas você acredita que em todos os crimes eles gostariam de matar? Olha, Léo, o que é interessante como a doutora Viviane coloca, né, eles são dois rapazes e quando numa situação criminosa, nós já até comentamos sobre isso aqui, essa força, principalmente a força masculina, ela se aumenta, né, consideravelmente. E principalmente contra mulheres que têm, né, biologicamente, né, não têm a mesma, né, composição física, né, com mais músculo como tem os homens. Então já fica, só por aí você, do ponto de vista psíquico, né, doutora Viviane, você já fica fragilizado. Então imagina até nós, homens, quando você já vê dois, você já fica totalmente fragilizado. Então foi essa vítima sobrevivente fantástico, porque ela conseguiu, né, embora com todos esses traumas, de trazer, né, essa condenação, principalmente, né, para o maior de idade, né, que sofreu essa condenação, a meu ver, né, bem aplicada pelo juiz sentenciante. Mas é isso, então eu acho que eles tinham isso bem traçado, Léo. Por quê? Porque você não chega a esse ponto, né, ali naquele momento. E como a gente está falando aqui, vamos dizer, de vários casos, né, o mesmo modus operandi, vamos dizer assim, talvez até os dois serial killers, né, que eles querem, né, já tinha algum plano ali. Até você vê ali, a imagem mostra um pouco o menor conduzindo a primeira vítima na bicicleta, parece que eles vão fazer isso, né, e eles têm muito isso tranquilo. Então, assim, vai chegar a essa situação, como trazer essas vítimas, né, via perfil falso, né, perfil fake no Facebook. Então, me parece, e com esse objetivo, principalmente de cometer o crime sexual também, isso não passaria impune. Então, talvez, né, o que dá a ilação, a impressão que talvez a gente possa ter, é que eles queriam chegar a esse resultado, talvez final mesmo. Tanto que no primeiro caso, né, o Gederson, ele dá o mata-leão, né, que você sabe que isso é fatal, e mesmo quando você tem uma compreensão física, ou se você luta, tem alguma arte marcial, mesmo que seja um homem de um porte, você sabe que se você dá um mata-leão, você vai tirar a vida, mesmo de alguém do sexo masculino. Então, não dá, são ilações, são impressões, mas me parece que eles já estavam imbuídos com isso. Então, isso eu até deixo para a doutora Viviane tratar melhor, mas parece que já é esse perfil meio psicopata, né, de se chegar, age como uma pessoa normal, mas que sabe que vai tirar a vida de determinadas pessoas, é como se fosse qualquer outra atividade ou qualquer coisa da vida normal que a gente faz. Então, assim, é grave, né, a gente vê duas moças, né, aí ainda na flor da idade, né, várias coisas para se fazer. Eu acho que uma vítima, inclusive, deixa, né, filhos também. Exatamente. Não é? Então, pequenos, então, assim, que teria uma vida toda pela frente, educar filhos, ter uma vida, né, em família, e a vida acaba sendo suprimida dessa forma tão violenta. Mas o que a gente tem nesses casos, né, de crimes assim em sequência, né, vamos dizer assim, com esse mesmo modo operandi, então, assim, já tem uma coisa bem trabalhada lá atrás. Você não parte de um crime para praticar um crime do nada, eureka, achei. Não é isso. Então você trabalha, então tem as fases ali, todas as fases preparatórias, né? Então como que eu vou fazer? Você vê que tem um mecanismo, tem uma mecânica, né, de se chegar a tal ponto, né? Olha só o tempo para você chegar lá, fazer um perfil falso, né, se passar por mulher, trazer a vítima. Então isso é tudo muito trabalhado, isso é tudo muito delineado. E aí eu jogo de novo para a nossa colega, a doutora Viviane. Então são essas mentes perigosas, essas mentes psicopatas, né, que simplesmente tirar uma vida é como fazer qualquer outra coisa, a gente dá um passeio no shopping. Então, para esses criminosos, alguns, não vamos aqui generalizando, porque você não vai fazer isso, né,
de graça. Talvez você pudesse fazer, ou se fosse só a questão do objeto, você tem outras formas de subtrair algum objeto, né, sem tirar a vida, né, da vítima, né, ou sem meios violentos, o furto, que às vezes você não consegue chegar no autor do crime. Então, me parece, né, uma ilação, uma impressão, que eles já tinham isso mais ou menos delineado, ou que se tiver que matar a vítima, simplesmente vamos matar a vítima de forma bastante natural. Você acha que eles tinham um certo receio de serem denunciados ou de serem reconhecidos? Isso eu te questiono até por conta dessa carreira criminosa, né? De acordo com as investigações, o primeiro crime não acontece no dia 10, que tira a vida da Samara. Já vem de antes. Então, no dia 4 de janeiro daquele ano de 2020, uma outra pessoa foi vítima de estupro e roubo. No dia 7 de janeiro, há uma tentativa também de roubo e estupro. E aí, dia 10, a gente tem essa vítima fatal. Ou seja, há aí uma recorrência do mesmo tipo de crime, certo? Eles estavam tentando. Eles entraram numa noia. Então, eles colocaram uma paranoia na cabeça. Eles ficaram obcecados em conseguir performar o crime que eles tinham fantasiado, como o doutor colocou. Mentes perigosas, eu gostei desse termo, porque é isso que são. E maníacos também é uma boa definição, porque não pararam em um, né? Então, eles não conseguiram, daí tentaram de novo, daí tentaram de novo. Então, essa recorrência me mostra que eles estavam obcecados em performar todo esse ritual. E, claro, isso que era para roubar é uma desculpa, porque você rouba alguém no shopping, você rouba alguém no ônibus. Você não precisa fazer perfil falso e levar no meio do mato só para roubar. Não. Você faz tudo isso para algum crime maior. Você não leva uma menina no meio do mato para tirar as coisas dela e tchau, menina, pode ir embora, vai embora. Não. Se você já levou ela até ali, você já está pensando em fazer um negócio mais grave. Você acha que, quando você cita isso para mim, que estava pensando em fazer algo mais grave, você acha que o intuito de fato era o estupro? Eu acredito que sim. Uma vez que nós temos vítimas só mulheres? Eu acredito que sim. Sim. Mesmo porque é uma pessoa que não fantasia em estuprar outra, não chega lá na hora e fala, acabei de ter essa ideia aqui, essa vontade, vamos fazer isso. Não. Não é um crime de oportunidade, Não. né? A oportunidade se criou porque a mulher foi levada lá. Mas, e a oportunidade seria, eu tô na rua, eu tô andando, aí eu vejo uma moça que tá ali, aí eu pego ela, jogo no mato e estupro. Isso é uma oportunidade, ela estava lá parada. Não, eles levaram ela para um lugar para roubar. Não cola isso para mim. Era para estuprar. E aí matar, respondendo sua pergunta. Então, uma cidade relativamente pequena. Ela vai me reconhecer. Vamos usar máscara. Não, depois a gente mata mesmo. Deixa, a gente mata. E aí pegou prazer em matar uma, porque viu que é fácil, é relativamente fácil. Ela luta um pouco, mas a gente está em 2, você segura. Viu que é uma coisa fácil, como o doutor colocou, o mata-leão é um golpe agressivo, difícil de se desvencilhar de um golpe desse. Mata, é a preço zero pela vida. Mas mais importante do que roubar o celular, ao meu ponto de vista, era subjugar aquela mulher, exercer o poder sobre ela, era estuprá-la, não era roubar o celular. E você acha que se não tivesse sido pegos, essa onda continuaria, né? Mas com certeza. Eles estavam numa obsessão. E a gente percebe um crime atrás do outro em relação a dias, né? Separam-se dias de um do outro e tem momentos que é um dia só. Inclusive, no mesmo dia da primeira morte, eles matam a Samara e já entram em contato com uma outra mulher para já planejar a segunda, Eles né? gostaram. Isso mostra o quê? Que gostaram. Gostaram da ideia. Não foi uma coisa, nossa, que horror, o que a gente fez, um arrependimento, uma culpa. Não, eu acho que a pena de 30 anos foi muito bem aplicada. Porque mostra que ele não tem remorso nenhum. Porque ele não deu tempo nem de digerir o que ele tinha feito. Ele já partiu para a próxima, né? A gente vê esses serial killers, esses maníacos, eles têm um tempo, né? Aí ele vai, vê o que a mídia está falando, observa, né? Dá um passo para trás, vê o que estão falando, o que está acontecendo, pega os objetos dela, enfim, fica namorando o crime passado. Ele não. No mesmo dia ele já estava aliciando outra, ele já estava pensando na próxima vítima. Eles, com certeza, teriam feito muitas outras vítimas se não tivessem sido pegos. Doutor, uma vez que a gente tem, mais uma vez falando, essa carreira criminosa em ação, no qual a gente já tem crimes que a própria polícia disse que aconteceram antes, esses crimes fatais, você acha que eles tinham uma certeza da impunidade?
Ah, isso sem dúvida, né, Léo? Porque você, como eu disse antes, inclusive pelo aliciamento do menor. Então, óbvio que se aliciado nesse sentido por ser menor. Não que ele também não tivesse, doutora Vivi, a semente perigosa, né? Que ele não tivesse também o prazer e o intuito de cometer esses crimes da forma como foi. Desculpa te interromper, que na verdade tinha, porque ele já tinha sido apreendido em 2019 por roubo e já Exato, tinha sido liberado de um exato. centro de internação. Então, gente boa não era, né? Então, é isso. Então, É. aí o Gederson, inclusive, faz esse aliciamento, ou eles já teriam um contato, como eu falei anteriormente, né? Já tinha isso preparado. Isso já era preparado, já tinha uma ideia de se cometer o crime dessa forma. E é muito interessante, Léo, porque olha só, toda essa preparação, né? Isso é tudo muito lento. Então, o perfil fake, de conduzir a vítima, a mulher, você viu, sempre da mesma forma, e nós em dois, nós vamos conseguir dominá-las. Então, isso parece que já está muito trabalhado na mente deles, né, de se chegar a esse desfecho final. Então, realmente, eles já tinham trabalhado isso, e por isso que eu falei anteriormente, e reitero, que eu acho que eles tinham esse intuito, inclusive do crime sexual, né, de fazer esse estupro, não só com uma, mas com várias vítimas, porque isso talvez se tornou ali, né, ainda que antes, tendo preparado, mas na hora que se consumou o primeiro, virou um prazer de ambos, né, e a consequência, né, vida, né, totalmente banalizada, né, se vamos matar, porque é isso que você falou, não tinha a casa onde ela iria. O menor já pegava e já ia direto para a mata, né, já ia para o meio do mato. Então, não tem. Então, já tinha muitas coisas trabalhadas aí na mente dos dois e com, não vamos dizer assim, talvez com a total certeza da impunidade, mas é como a doutora Vivi falou, eles já estavam numa noia. E como você mesmo diz, era um crime ali em sequência. Já vira um ciclo, né? Virou um ciclo. Então, assim, eles nem paravam para digerir. Né? Então, ele já cometia um e já ia para o outro. Né? Então, realmente, como, né, se tivesse ali anestesiados um estágio assim, de droga, né, profundo, que levavam logo em seguida a consequência para praticar o outro crime. E aí, com certeza, essa questão da impunidade, né, a gente costuma dizer no nosso meio, talvez isso nem passe na cabeça deles. Ele simplesmente, né, gostou daquilo, falou, não, vamos fazer isso aqui em série, perde totalmente a racionalidade. Perde totalmente a racionalidade humana. Isso aí vem para a banalização do mal, a banalização da vida, né? Como Hannah Arendt fala, né? A banalização do mal. Aqui a gente também tem a vida banalizada. Então eles já estão num outro espectro da vida, né? Que já desconhece tudo, toda a questão regular que a gente tem de vida em sociedade. Porque aí não é nem a questão de pensar na impunidade. Tu está tirando uma vida. E aí a gente tem aqui, de um ponto de vista, né, feliz que chegou a esse desfecho, mais triste, como a doutora Viviane colocou, dessa, né, vítima sobrevivente, os traumas. Né, como que ela vai ter a sua vida daqui para frente, né, com todo esse trauma, né, poderia ter sido morta. Era irmã da vítima que foi morta. Tem mais esse ponto, né? A sobrevivente era irmã da segunda vítima fatal. Né? Ou seja... Como que você leva uma vida, né, pós-trauma nesse sentido? Exatamente. Então, o que você vai fazer? O que você fazia? O que você tinha intenção de fazer? Como que ela vai ter um relacionamento se ela é hétero? Como que ela vai ter um relacionamento hétero? Ou mesmo que não seja hétero, como que ela vai se relacionar com outras pessoas? Então, a gente não sabe esses traumas. Aí eu deixo para a minha colega aqui, né, que trata melhor sobre isso do que eu. Mas, assim, a gente, né, da literatura e das experiências, a gente sabe que os danos, né, presentes e os danos futuros são enormes. E, doutor, essa é a minha pergunta, né? Como lidar com esses traumas? Como tentar voltar para o caminho certo e tranquilo da vida? Quando eu digo certo, eu quero dizer aquele caminho que ela deveria estar seguindo desde sempre, mas ela foi corrompida, interrompida por um ato totalmente selvagem, brutal, abjeto. Como que ela pode voltar
a ter uma vida normal, uma vez que ela foi estuprada, que ela conseguiu fugir de um crime, que ela teria sido morta, a irmã foi morta instantes antes. Como lidar com tudo isso? Crime selvagem é uma boa qualificação desse crime, né? Bom, vítimas de estupro, se são só estupradas, sem toda a parte da irmã foi assassinada da mesma forma e eu estava correndo risco de vida. Vítimas de abuso sexual, não só estupro, mas diversos tipos de abuso sexual, passam por todo um processo de ressignificação e luto, porque uma parte de si mesma morre. Então, quais são? E são muitas partes. Que tem a sua inocência, a sua ingenuidade, a sua fé nas pessoas, o quanto você acredita, o quanto você deposita, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de se entregar para uma pessoa. É totalmente cerceada, pelo menos por um tempo, nessas vítimas de abuso sexual. Então, se é uma vítima de abuso sexual, apenas abuso sexual, apenas digo, sem, excluindo, não estou querendo dizer que é pouca coisa, excluindo o assassinato, já é um processo enorme de tratamento para você falar, não, agora eu estou pronta para um relacionamento, agora eu já não tenho mais pensamentos intrusivos, eu não estou mais deprimida, eu não estou mais ansiosa, eu não estou mais com estresse pós-traumático, eu não estou com vergonha, eu não estou com culpa, a minha autoestima já está melhor, porque todos esses são o que eu estou citando são algumas das variáveis que entram em jogo quando uma pessoa é violentada. Autoestima destrói, você morre de vergonha, conta para poucas pessoas, é uma coisa, um segredo, você tem muita culpa, ai, porque eu não devia estar na rua essa hora, ai, porque eu não devia ter usado aquela roupa. Você se culpa muito, culpa os outros que estavam com você ou que, entre aspas, deixaram aquilo acontecer, culpa a si mesma, ah, eu não devia ter bebido, né? Aquelas vítimas que a gente vê que bebem e são violentadas e tal. Então, vergonha, culpa, autoestima, aí você entra em depressão, porque nada mais faz sentido, você não quer mais namorar, você não quer mais sair, você tem medo de tudo. Você começa a ter ansiedade, vários tipos de ansiedade, né? Ansiedade não é só um tipo, são vários. Então, você começa a ter vários tipos de ansiedade, vários sintomas da ansiedade, inclusive síndrome do pânico, porque você tem medo de sair, fobia social, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, enfim. Diversas questões emocionais começam a surgir depois de um abuso sexual. E aí, somado isso tudo a minha irmã foi morta desse mesmo jeito, minha irmã sofreu a mesma coisa que eu. E eu escapei deste mesmo destino, soma-se muito. Porque, então por que que ela não conseguiu escapar e por que que eu escapei? Aí você começa a se questionar, o que que Deus quer para mim? Por que que o universo quer isso? Por que que eu sobrevivi e ela não? Ela deveria ter sobrevivido, não eu. Essa é a revitimização, né? Nossa, demais, exatamente. É isso que exatamente aí neste termo que eu ia chegar. Então você se revitimiza por tantas questões que você não tem as respostas. Por que que eles escolheram essa família? Não bastava a minha irmã, tinham que escolher a mim também? São muitas perguntas sem resposta, que é o que eu sempre falo aqui, que traz muita angústia, todas essas perguntas. Não só para ela, mas para a família, para o pai, para a mãe dessas meninas. E aí, então, ela tem que viver com todos esses pensamentos e todos esses desencadeamentos e gatilhos emocionais que o abuso trouxe, sabendo que ela teve uma segunda chance na vida. E aí, o tratamento é terapia. E aí, não só a terapia, como a gente mais ouve falar, de sentar na frente, ou então deitar num divã e ficar falando, mas são diversas técnicas terapêuticas que podem ajudar, porque eu não falo nem em curar, nem em resolver, mas ajudar, que é um passo antes disso tudo. Apoio, né? Ajudar a trabalhar todas essas questões, todas essas angústias. Então, não é só a terapia tradicional como a gente pensa, mas várias outras terapias. Então, tem uma terapia de sun play, que é uma técnica que é uma caixa de areia com várias miniaturas. Então, as pessoas, não só vítimas, mas pessoas de todas de todos os problemas, graves ou não, fazem cenários com aquelas miniaturas.
e aqueles cenários vão simbolizando alguma coisa, porque por meio de contação de história de outras pessoas, a gente acaba contando a nossa própria história. Então, Sandplay é uma técnica, diferentes tipos de arte terapia são benéficas para essa população também, incluindo musicoterapia, dança-terapia, teatro-terapia, desenho, manuseio de argila, técnicas Na verdade, essas físicas. técnicas são alicerces para você começar... Sim, porque às vezes é difícil conseguir verbalizar Exatamente. tudo. E nem sempre apenas a palavra basta. Às vezes é interessante ter mais elementos de expressão para você conseguir colocar para fora. Então, terapias multifocais, multidirecionadas e terapias em grupo também ajudam muito. Então, grupos de apoio de vítimas de abuso sexual são populares e muito benéficas, porque você ouve outras histórias, compartilha a sua história e isso é muito positivo. E aí me surge uma dúvida, Vi, em relação a como esse menor que provavelmente buscava a vítima, mesmo se não fosse o menor, se fosse o maior que buscasse a vítima de bicicleta, eles passavam por mulheres na rede social para conseguir chegar até essas vítimas. Quando essas vítimas chegavam até o local do encontro, encontrava esses garotos, tanto o maior de idade ou o menor de idade. O que eles diziam para essas mulheres? Que eram sobrinhos de quem eles estavam falando no Facebook, que era filho, o que é? Como que eles saíam nessa história? Sim, é muito fácil, né, enganar uma pessoa. Ela já está lá, ela já pegou condução, já desceu no ponto, já andou 10 minutos, 20 minutos, meia hora, já deixou o filho. Uma delas estava amamentando. Tinha 3 filhos, 20 anos de idade e 3 filhos. Quando eu li isso, eu não acreditei, ela estava amamentando. Como ficam essas crianças também, né? Bom, então a mulher já tinha se deslocado, já tinha deixado o filho com o pai, com a tia, já tinha feito 3 filhos, você já fez toda uma logística, já estava lá. Aí chega o menino e fala, não, dona, sabe o que é? É a minha mãe que vai fazer a sobrancelha com você, mas ela está lá em casa, então eu não tenho carro, mas você vai na minha bicicleta comigo, eu te levo lá. A moça fala, tudo bem, é um menino, o que vai... Ok. E vai. E aí, doutor, eu quero entender a dificuldade da gente conseguir tipificar esse crime, ou na verdade não só a dificuldade de conseguir tipificar, mas quando que a gente vai tipificar esse crime como latrocínio? Nessa história, nós temos o latrocínio ou nós temos o homicídio? Há de fato um roubo com resultado morte ou nós temos realmente um crime doloso contra a vida que é considerado um homicídio e não mais um latrocínio? Vamos lá, Léo, boa pergunta e a gente pode chegar. Então, em princípio, mesmo, né, tendo essa perda da vida, né, dessas 2 vítimas que a gente está trabalhando aqui, né, fatais, a gente poderia estar trabalhando com homicídio, que seria tribunal do júri, que está num capítulo próprio do Código Penal. Importante citar que no crime doloso contra a vida há o tribunal do júri. Há o tribunal do júri. No crime de latrocínio não há tribunal do júri, certo? É porque aqui nesse caso, o que se chegou, a forma como que foi cometido o crime, né, que houve o roubo dos objetos, no caso do celular. E por que houve o roubo? Porque o roubo, que quando a gente fala, ele se impõe uma agressão, você vai tirar o objeto de alguém, impondo uma agressão física, que ocorreu. Só para diferenciar, o furto, você não vê o agressor, né? Então vem alguém, te furta, até mesmo, sei lá, sua carteira que está no seu bolso, você não viu, isso é furto, porque você não sofreu nenhuma agressão física, ou alguém foi na sua casa à noite, te levou alguns objetos, então isso é furto, você não vê o agressor, né, você não vê o delinquente que levou o objeto, ou quando surpreende nós, né, numa bolsa, num transporte público, num shopping, puxou o seu objeto e foi embora. Nesse caso, e o que foi investigado e depois se seguiu na fase criminal, já na fase do processo, é que a intenção primeira era roubar, né, o celular, teve uma vítima que teve o cordão, carteira, outros objetos roubados e com emprego de violência. Então aí nós estamos trabalhando, ou no caso se trabalhou com o crime contra o patrimônio, roubo, e porque teve a violência e com esse desfecho tirar a vida, que aí a gente chama de latrocínio. Então, como em princípio o crime é de roubo contra o patrimônio, está num capítulo específico do Código Penal, que sai dos crimes dolosos contra a vida num primeiro momento, simplesmente falando, então aí vem o quê? O roubo se consuma
e a consequência também é a morte da vítima. Então aí se trabalha tanto na investigação criminal, né, na fase preliminar, como no processo, que o evento primeiro ou o objeto primeiro foi o roubo. E aí depois a consequência foi a morte, por tudo isso que nós comentamos aqui. E aí nesse caso o crime não vai para o tribunal do júri, ele corre no juiz, né, um juiz penal, e aí o juiz acaba dando essa sentença com todas essas circunstâncias que nós vimos aqui com relação ao processo. De vez em quando acho que é até bom colocar o crime como latrocínio, que a pena é mais alta, né? A pena é mais alta, né, porque aí você tem as diversas qualificadoras. E aí você não fica também, às vezes, né, a gente já comentou aqui outros casos, porque aí no tribunal do júri, né, tem, como a doutora Viviane, você tem uma formação teatral, né, tem todo um teatro e aí às vezes o advogado, como nós já comentamos aqui, né, tem alguns delinquentes que a gente tem quase que absoluta certeza que ele praticou o crime, mas aí acaba saindo impune porque consegue uma boa defesa no tribunal do júri ou o promotor não consegue elementos que levem os jurados a decidirem pela condenação. Aí aqui nesse caso não, né? Como as provas foram muito evidentes, né, estão ali na mão do juiz, aí o juiz ele realmente acaba trazendo essa sentença que, a meu ver, foi uma sentença muito boa para o desfecho do caso. Mas, doutor, para quem ainda não sabe, em um julgamento como esse, como um crime de latrocínio, no qual não é julgado pelo povo, não é julgado pelo famoso tribunal do júri, também há um advogado de defesa, há direito ao contraditório. Como que funciona essa parte de quem defende um acusado? Vamos lá, você faz uma outra boa pergunta também. Olha só, no nosso sistema jurídico, ninguém pode ficar indefeso, né? Então, mesmo que você seja um agressor, um serial killer, né? Vamos imaginar, se eu fosse um advogado, eu falasse assim, eu não vou te defender, né? Mas essa pessoa não pode ficar indefesa porque é um mandamento constitucional, é uma garantia, é um direito fundamental. Tudo isso está tudo arrolado no nosso artigo 5º. Então, aí nesse caso, tem a defensoria. Nós temos de um lado o MP, que faz o papel acusatório, e aí vem a defensoria, não que nós estamos falando aqui que os defensores públicos, né, sejam pró-agressores, sejam pró-criminosos. Eles defendem a lei, né? Defende a lei e defende o ser humano, defende o que a gente tem que ter o devido processo legal, que também está na Constituição. E no devido processo legal nós temos outros princípios constitucionais que são consectários, que é o contraditório e a ampla defesa. Então, mesmo que você venha sofrer um processo, você tem o direito, primeiro, de ter um advogado, né? Se você não tem um advogado, que você não tem condições ou porque ninguém quer te defender, o Estado tem que lançar a mão e, nesse caso, que é uma criação recente da Constituição de 88, nós temos os defensores públicos. Então, obrigatoriamente o Estado tem que fornecer. Tem que fornecer, né? Seja em qualquer situação. Mas aí nós temos casos que são evidentes, né, que é justamente para não ter a nulidade do processo. Então, ninguém pode ficar indefeso. Isso funciona, inclusive, no processo administrativo. Então, vamos imaginar um órgão público, pode ser um tribunal, o Poder Legislativo, pode ser em qualquer órgão público que você possa mencionar, Receita Federal, alguém vai sofrer, um funcionário, um auditor, sofrer um processo interno, a gente chama de um processo administrativo. E mesmo em razão desses direitos constitucionais, desses direitos fundamentais arrolados no artigo 5º, alguém que venha sofrer um processo administrativo, mesmo que esteja ali evidente que ele praticou, né, um determinado fato delituoso dentro da administração, ele tem o direito ao contraditório e à ampla defesa. E se ele pode, em alguns casos, poderia fazer a sua própria defesa, mesmo não sendo advogado, mas se ele falar, eu não tenho condições, eu não tenho advogado, não tenho dinheiro, tem que vir alguém para fazer essa defesa, mesmo que, como eu disse, esteja ali evidenciado, né, que ele cometeu aquele fato também dentro da administração, um fato delituoso. Então, no nosso sistema jurídico, ninguém pode ficar indefeso e ninguém pode não ter o contraditório e a ampla defesa, porque isso pode gerar uma certa nulidade no processo, ou isso, né, como nós já analisamos aqui, pode dificultar uma eventual condenação, né, se algumas fases do processo são atropeladas, como nós já analisamos aqui, né? Então, forçar uma situação, forçar uma determinada prova, então isso pode acabar gerando uma nulidade. Certo.
tenho uma pergunta para o doutor. Por favor. Nesse caso, onde não tem júri, quem determina a pena é o juiz. É o juiz. Então, o procurador sugere, O promotor sugere. O promotor sugere e aí o juiz determina se sim, aquela aí pena ele é cabível. aí tem todas as provas que foram colhidas, depoimentos, testemunhas, prova pericial, né? Tudo isso faz parte do bojo do processo. E aí esse provavelmente, né, ele ficou na mão de um defensor. O defensor, né, por definição, obrigação, dever de ofício, tem que fazer a defesa. Então aí o juiz vai ter todo esse conjunto probatório, acusação, prova testemunhal, prova pericial, interrogatório do réu, defesa, e nesse conjunto probatório ele vai proferir a sua sentença. É um tribunal sem a participação do público. É isso. E aí eles fazem isso de propósito para não correr o risco da pessoa não ser presa. Como assim? Quando eu era mais jovem, eu fui membro de um júri uma vez. Era uma menina que tinha assassinado o padrasto. Parece que... Eu nem tinha começado na psicologia ainda, parecia que já estava ditando meu futuro. Que era uma menina que tinha matado o padrasto por abuso. E tinha o júri. E ela acabou sendo inocentada. E era um número ímpar, né? Então eram 5 pessoas? São 7. 7 pessoas. E acho que ela ganhou por uma pessoa. 4-3. 4-3. Ganhou. Mas então, quando eu estava nesse júri, eu achei... eu estava pensando nisso na hora. Eu falei, nossa, é arriscado, né? Porque numa dessa alguém comete um crime mais... um crime tão sério quanto dela, óbvio, de assassinato. Mas ela alegou legítima defesa nesse caso. Mas então, em caso sempre de latrocínio, não tem júri de pessoas... Mas por que decidiram fazer dessa então, forma? doutor, desculpa interromper, mas é que, na verdade, o crime de latrocínio não é considerado um crime doloso contra a vida, né? Então, na verdade... E aí, nesses casos, não tem júri. É o roubo com resultado de morte, ou seja... É o crime contra o patrimônio. A principal ação do ato foi o roubo, e esse roubo... Mas eles não veem isso como tão importante, por isso que não tem júri, ou eles veem isso como muito importante? Eu acho que é tão importante que a pena é até maior, né? A pena é até maior. A pena é até maior e... Pera, a pena é maior por roubo do que por assassinato? A pena do latrocínio, que é o roubo com resultado de morte, Entendi. é maior do que a pena de homicídio. Entendeu? Inclusive, a gente tem casos aqui de que houve essa dúvida. Foi um latrocínio ou foi um homicídio? E a acusação tenta o latrocínio, por ser uma pena maior, mas a defesa tenta tirar o roubo com resultado de morte, que é o latrocínio, justamente para o cliente ser condenado por homicídio, porque a pena é maior. Então, é menor, desculpa. Então é mais grave matar e roubar do que só matar. Sem exatamente. Sem dúvida, porque você está em 2 crimes, vamos dizer assim. Entendi. E matar e estuprar? Aí é homicídio. Aí é homicídio. Aí você vai para o júri. Aí vai para o júri. Porque é um crime doloso contra a vida. Mas aí nós temos as qualificadoras. Então aí no caso do conjunto probatório e nas circunstâncias em que o crime ocorreu, então o que você vai ter? Você vai ter as agravantes e atenuantes, ou como nesse caso que a doutora participou, que até o júri entendeu pela legítima defesa, porque ela ali na condição de ré, ela era abusada. Então ela cometeu o crime em razão de vários abusos e aí nesse caso se trabalhou bem e foi legítima defesa. E aí, em outros casos, nós temos o quê? Nós temos as agravantes. Então, aí o agravante com motivo torpe, com motivo fútil. Né? Então, feminicídio. Feminicídio, emboscada. Então, aí você tem uma série de outras agravantes. Então, no caso do latrocínio, tirar a vida é um agravante maior ainda. Então, por isso que a pena do latrocínio é sempre maior. E por isso que alguns advogados tentam, né, se dependendo do que foi apurado. Por isso que é interessante toda essa fase preliminar, essa fase da investigação, para você não deixar margem para que possa descaracterizar o latrocínio e trazer para o homicídio. Porque dependendo das circunstâncias que isso ocorreu, aí corre o risco de você não conseguir a condenação no júri. Né? Nós já pegamos casos aqui em que a acusação defendia o latrocínio, mas o advogado de defesa queria que o cliente fosse para o júri, que ele fosse tratado como um homicida. Porque, como o doutor falou, pode ter aquela teatralidade, convencimento, e acaba seduzindo o júri. E você tem uma pena menor. Ou seja, eu acho que a possibilidade, se me corrija se eu estiver errado, doutor, eu acho que a possibilidade de uma absolvição no tribunal do júri é maior do que a absolvição no tribunal penal, no tribunal do juiz. Nesse caso dessa sentença, vamos dizer assim,
A gente não pode, em direito, falar sempre assim 100%, mas vamos imaginar que fosse um juiz de qualquer lugar do Brasil sentenciando esse caso, com certeza seria a condenação, né? E vamos dizer assim que mais de 90% seria essa condenação, porque é um juiz que conhece a lei, né, que tem ali todo o conjunto probatório na sua mão. Então vamos imaginar que se nós três fôssemos juízes, nós pegaríamos esse caso e daríamos a sentença, e como a pena é maior, porque o evento morte, né, vamos dizer assim, é a maior qualificadora, né, para aumentar essa pena do roubo, que tanto que muda, né, na linguagem, sai do roubo para latrocínio, porque houve o evento morte, né, como consequência. Então, provavelmente, 90% dos juízes dariam essa mesma pena. Inclusive, a gente não pode falar que, de fato, o defensor público ou o advogado de defesa, nesse caso, não quiseram reverter para o homicídio. Quem defendeu o mais velho, né, o rapaz de 20 anos, o Gederson, a gente não tem essa informação, mas ele pode muito bem ter tentado contrariar essa acusação de latrocínio e dizer que, na verdade, o cliente dele matou e depois de ter praticado a morte, né, o crime, levou os pertences. Ou seja, o roubo não era o principal do fato, mas não temos essa informação. Só conjectura no cenário. Doutor, obrigada pela aula. Eu acho que muitos dos telespectadores, assim como eu, não entendem muito de direito. Tudo que eu sei é do Law and Order, SVU. Special Victims. Exato, Special Victims. Nossa, amava. Então, obrigada pela aula. Acho que é isso. Então, complementando, e aí sempre tem, né, mesmo em qualquer condenação, também é um outro princípio constitucional, está ali no rol dos direitos fundamentais, é o duplo grau de jurisdição. Então, mesmo que você tenha uma condenação, você pode recorrer. Obviamente, nesses casos, tanto esses que nós estamos mencionando aqui, um homicídio, né, que o tribunal do júri crava, ou nesse caso, que foi pela legítima defesa, vamos imaginar, o defensor pode ingressar com um recurso para o tribunal, né, que é a segunda instância, que todos nós temos direito ao duplo grau de jurisdição, como nesse caso também, né, e com certeza ele vai recorrer. Mas aí o que a gente fala? A probabilidade nesses casos que são legítima defesa, provavelmente o tribunal vai manter, né, independentemente de qual estado que for aqui do Brasil, vai manter essa absolvição, ou no caso, como nós já trabalhamos aqui de condenação, né, vai manter a condenação, ou nesse caso aqui mesmo havendo recurso, né, uma apelação para o tribunal, né, que vai para a seção criminal, provavelmente os desembargadores, que aí é um órgão colegiado, aí são 5 desembargadores que decidem na Câmara, dependendo do crime, né, são 3, dependendo do crime, são 5 que vão decidir. Então, vocês estão vendo, é sempre número ímpar. Né? Porque aí você tem o efeito do desempate. Né? Isso, você tem o efeito do desempate. Aí quando vai para a segunda instância, é sempre uma decisão colegiada. E aí, o que a gente fala? Por que mudou o juiz desembargador? É o juiz que já passou ali por primeira instância, já fez ali toda a sua carreira em primeira instância, então é alguém, vamos dizer assim, que tem um conhecimento jurídico maior e aí até chegar à Suprema Corte. Isso não significa que vai ser assim, aí tem um relator, mas o quê? Fica mais difícil. Então, quando você tem... Por isso que é importante toda a fase de apuração, né, toda a fase da investigação criminal, toda essa fase probatória da perícia. Por quê? Porque você consegue elementos e se você tem uma condenação, que é o caso, né, desses crimes graves que a gente analisa aqui, que se mantenha no tribunal, né, a condenação que foi proferida em primeira instância, seja tanto pelo júri, seja nesse caso que nós estamos analisando aqui, no caso de um juiz singular, um juiz monocrático que deu a sentença. E por falar em sentença, nós temos aqui que o Gederson Menezes Alves foi condenado a 30 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão em regime fechado, mais 514 dias multa. Essa condenação aconteceu em novembro do mesmo ano do crime. Foi bastante célere a resposta da justiça em relação a esse fato, né? Os crimes aconteceram em janeiro. Em novembro de 2020, o Gederson foi condenado. E em junho, o menor, o adolescente, já foi sentenciado também com internação e medidas socioeducativas. Obviamente, o processo ocorrendo em sigilo, já que estamos falando aí de um menor de idade. E, Vi, preciso te fazer um questionamento, né? A gente falou assim, bastante aqui dos traços psicológicos, do modus operandi. Há traços de psicopatia, em sua opinião, em relação a esses dois maníacos? Há traços. Não gosto de diagnosticar, sem
conhecê-los, mas sim, há traços de obsessão, paranoia, falta de empatia, desapreço pela vida. Acho que se a gente fosse fazer o checklist, né, que o Dr. Christian tem, aquele checklist de psicopatia, com certeza eles marcariam várias caixinhas desse checklist de psicopatia, sim. Certo, antes de finalizarmos, eu vou pedir à produção colocar aqui uma linha do tempo que nós preparamos, só para a gente conseguir fechar esse nosso bate-papo. Vamos lá, por favor? Então, temos aqui em janeiro de 2020, o Gederson Menezes Alves e um menor de idade passaram a planejar a realização de crimes. Já no dia 9 de janeiro daquele ano, o menor abordou a cabeleireira Samara Duarte Mescouto, de 20 anos, através do Facebook. Um dia após, no dia 10, o menor, se passando por uma cliente, enviou mensagem para a vítima informando que um sobrinho iria buscá-la no ponto de ônibus e levá-la até sua residência para realizar o serviço. Ou seja, foi o que nós conversamos aqui de como eles praticavam esse crime, né? Após buscar a vítima em sua bicicleta, a levou até a casa de Gederson. Samara foi roubada e morta com um golpe de mata-leão. Ela deixou 3 filhos pequenos. Inclusive, temos aqui a informação de que um desses filhos ainda estava na fase de amamentação. Nesse mesmo dia, os agressores abordaram, também pelas redes sociais, a manicure Jennifer Karen da Silva Martins, de 24 anos. Ou seja, eles praticam o crime e no mesmo dia já abordam uma segunda vítima. No dia 11 de janeiro de 2020, um dia depois de tudo isso, a Jennifer foi ao local combinado acompanhada de sua irmã, Jéssica Cristina da Silva Martins. Na ocasião, o adolescente falou que somente poderia transportar uma de cada vez na bicicleta. A vítima seguiu com o menor, que a levou para uma área de mata, onde roubou seus pertences, a espancou e a asfixiou. Ela foi encontrada desacordada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Inclusive, a Jennifer morre dias depois. Eu vou trazer exatamente a data aqui. Após o crime, o menor voltou para buscar Jéssica. Ela também foi levada para uma área de mata, onde teve os seus pertences roubados. Jéssica foi violentada sexualmente, mas antes do golpe fatal, entrou em luta corporal com o menor e conseguiu fugir. Olha a situação. No dia 12 de janeiro de 2020, o corpo da vítima Samara foi encontrado, ou seja, a Samara é a primeira vítima, 2 dias após o seu desaparecimento, no qual ela foi morta, ela foi encontrada. Já no dia 13 de janeiro, Gederson foi preso e o menor apreendido. No dia 23 de janeiro de 2020, aí chega o fatídico dia da morte da Jennifer. A vítima Jennifer morreu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Em junho de 2020, como falamos aqui, o adolescente foi sentenciado com internação e medidas socioeducativas. No dia 9 de novembro de 2020, chega o dia da condenação do Gederson. Ele foi condenado a 30 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão em regime fechado e 514 dias multa. O réu foi julgado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver contra Samara Duarte Mescouto, roubo majorado com concurso de pessoas contra Jennifer Karen da Silva Martins e Jéssica Cristina da Silva Martins, as irmãs, e pelo crime de corrupção de menor contra um adolescente. Doutora, falamos bastante aqui, agradeço muito a visita de vocês. Eu acho que é muito importante quando a gente abre esse espaço aqui para um bate-papo. Inclusive, na minha opinião, também foi uma aula que tivemos aqui hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês e quero deixar o espaço aberto para vocês trazerem algum outro detalhe ou qualquer outro fato que nós não comentamos aqui até o momento. Ouvindo você falar sobre a linha do tempo, me fez pensar que as irmãs podem ter pensado, é meio perigoso ir sozinha, vamos juntas, vai comigo. Chegou lá e só tenho espaço na bicicleta para uma, não posso levar as duas. Ai, amiga, será? Fica aquilo, será? Não, vai, tudo bem, é um menino, vai você, tudo bem. E ela foi. Então talvez ela já tinha sentido que aquela situação não era mais segura, né? E talvez o fato de usarem o menor, né? O menor ser usado para ir buscar, também passasse essa imagem, né? Mais segurança, é só um menino, menino, imagina. Exato, de que não havia perigo por ser um adolescente, vamos dizer assim. E aí a gente fica pensando, né? Então, 17 anos para 18 são uns meses. Aí a pena dele vai mudar muito por causa desses meses. Só que, apesar desses meses, a consciência muda? Então tem aquela discussão, né, de diminuição da pena, da idade penal e tudo. Então, de 17 para 18 anos, a capacidade que esse menino teve de cometer esses atos selvagens, brutais, vai mudar muito em um ano? Fica essa discussão, fica essa pergunta, né? Com certeza.
Léo, acho que o que vocês fazem aqui, acho que é esse trabalho, né? Essa discussão de trazer, embora, né, sejam casos tão fatídicos, mas eu sempre vejo pela perspectiva de educador, né, que vocês fazem esse papel, né, de educar, de semear, porque a partir dessa discussão, inclusive com a doutora Vivi também, agradeço, uma verdadeira aula sempre, né, trazer todos esses aspectos da psicologia, da personalidade humana, né, que nos ajuda até a entender a nós mesmos, né, não só com alguns delinquentes, até para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então fica também esse papel de vocês e aí de transmitir para a sociedade que também tem outras frentes, né? Então o que a gente pode fazer? Eu acredito sempre que pela educação que a gente, né, nós nos transformamos e nos transformamos em pessoas melhores. Então vamos imaginar, e também sempre como eu falo aqui para vocês, né, e para o nosso público, é da gente também ir atrás, né? Temos ONGs, como a doutora Vivi falou, tem ONGs, tem alguns centros que dão apoio, né, a essas vítimas, né, para tentar atenuar um pouco esse trauma, né, que não é nada pequeno. E fica aqui, eu acho que esse papel também que vocês acabam de uma forma indireta transmitindo, é que as diversas facetas da sociedade, o próprio Estado, de ter um cuidado maior. Talvez vamos imaginar, não excluindo a mente perigosa desse adolescente, mas vamos imaginar, né, pensar aqui num cenário utópico, se o Estado, né, junto com a sociedade, esse menor tivesse na escola, tivesse num centro de formação, para o seu perfil, se ele não gosta de estudar, com uma atividade que vai desenvolver um profissional técnico, sei lá, uma marcenaria, algum órgão ou da sociedade civil, ou com apoio do Estado, ou com o Estado junto à sociedade. Vamos imaginar, será que esse menor, ele teria sido aliciado por esse maior? Né? Bom, Então, não sabemos nem também se esse menor também aliciou o maior, isso, né? também nós temos esse outro Pelo lado. grau de violência que a gente vê praticado por esse menor, a gente não sabe se foi ele quem trouxe o maior para a história. Quem deu as ideias. Exato. E por outro lado, eu acho que é isso, a gente também tem, o que a gente está fazendo foi uma parte que eu falei, eu acho que tem a parte de vocês que faz esse trabalho importante. Mas a gente também tem, por outro lado, que tem algum, né, que a gente já tratou aqui até nos bastidores, a gente tem também outras mídias, né, ou outras pessoas utilizando, né, essas mídias atuais para trazer a violência. E a violência também tem sido um pouco banalizada no nosso meio. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que aí vocês, é bom esse trabalho de vocês, que abre esse leque, né, de uma forma indireta, para a sociedade também ter um cuidado, ter esse fator educativo, né, ter esse fator educador, e quem sabe a gente não possa, não que vai evitar crimes dessa natureza, mas quem sabe a gente não consiga trabalhar num futuro próximo, né, ou não tão próximo, vamos dizer assim, a curto prazo, mas a médio ou a longo prazo, num futuro ou num cenário talvez um pouco melhor. Com certeza, é isso que esperamos, né? É isso que esperamos. Doutora Luísa, doutora Viviane, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês sabem que o nosso canal aqui está à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Gente, hoje conversei com o advogado e professor, doutora Luísa Vilarino, e com a psicóloga e especialista em violência contra a mulher, doutora Viviane Rojas, duas caras que vocês já conhecem aqui no nosso canal e sempre trazem aqui para o nosso debate informações muito importantes e relevantes sobre o caso que falamos. E dessa vez nós trouxemos para vocês detalhes sobre o caso que ficou conhecido como Maníaco de Marituba, mas eu chamei aqui como Os Maníacos de Marituba, já que na verdade temos duas pessoas que foram condenadas / sentenciadas, né? Então o Gederson Menezes Alves, de apenas 20 anos na época dos fatos, foi condenado pelo seu crime, pelos seus crimes, e o menor de 17 anos foi apreendido e sentenciado aí à internação em medidas socioeducativas. Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui para todo mundo que nos assiste é que nós temos que ficar indignados com o que acontece com as nossas mulheres. Porque não é possível que a gente sempre tapa um olho, o outro fica aberto vendo o que acontece. Não, a gente tem que ficar indignado com o que acontece. Porque nessa história nós temos não só menos duas mulheres. Nós temos uma mulher que era mãe de família, que amamentava seu filho e que deixa 3 filhos pequenos. E na outra, uma garota cheia de sonhos, que corria atrás do seu, que trabalhava, que era responsável e que estava indo para esse encontro só para praticar o seu trabalho,
a sua honestidade ir atrás do seu dinheiro e atrás do seu ganha-pão. Então nós temos sim que ficar indignados e levantar questionamentos todos os dias. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade e o que nós podemos fazer para melhorar principalmente a vida das mulheres do nosso país, porque está muito precário. Muito obrigado pela participação de vocês. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Se a irmã da Jennifer estiver assistindo esse vídeo, fica aqui meu grande abraço a você, Jéssica, que passou e ainda passa, né, por tudo isso que aconteceu. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu gostaria de verdade de te dar um abraço. Gente, muito obrigado a todos vocês. Eu vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço. Tchau, tchau.